Olá! Conforme prometido, agora vamos continuar a leitura e interpretação do texto selecionado, que é uma introdução ao Novo Testamento em grego moderno. Nós vamos seguir ao segundo parágrafo. Então, vamos ao segundo parágrafo. Πάμε στη δεύτερη parágrafo. Primeiro vamos fazer a leitura contínua, sem interrupções, e a posteriori vamos interpretar. Ο Σταυρός του Χριστού, ενώ πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του παρελθόντος, είναι συγχρόνως το ορόσημο για την αρχή μιας νέας εποχής. Τα βιβλία εκείνα που γράφτηκαν από εμπνευσμένους άντρες της πρώτης εκκλησίας και περιέχουν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού με τη ζωή, το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, την έναρξη δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, καθώς και την προσδοκία της μελλοντικής ολοκλήρωσης της, ονομάστηκαν Καινή Διαθήκη, σε αντιδιαστολή προς τα βιβλία της προηγούμενης περίοδου της οικονομίας του Θεού, της Παλαιάς Διαθήκης. Ο όρος Καινή Διαθήκη προσδήλωση του συνόλου των βιβλίων που περιέχουν τη νέα οικονομία του Θεού μαρτυρείται από τα τέλη του δεύτερου αιώνα και επικρατεί οριστικά από τις αρχές του τρίτου αιώνα και εξής. Τα βιβλία αυτά που γράφτηκαν από τα μέσα μέχρι τα τέλη του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα είναι τα εξής 27. Τα 4 Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην, οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές του Παύλου προς Ρωμαίους, πρώτη και δεύτερη, Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς, πρώτη και δεύτερη Θεσσαλονικείς, πρώτη και δεύτερη προς Τιμόθεον ή προς Τίτον ή προς Φιλίμωνα, καθώς και ή προς Εβραίους. Οι 7 καθολικές Ιακώβου, πρώτη και δεύτερη Πέτρου, πρώτη, δεύτερη και τρίτη Ιωάννου, Ιούδα, que é Apocalipse do Ioanno. Então vamos lá. Começa assim. O Stavros do Christo. O artigo definido masculino. Nosso o mesmo. Stavros é o substantivo cruz. Está no nominativo. Do Christo, de Cristo. Do Cristo, né? Se fôssemos traduzir ao pé da letra. Cristo em grego, no nominativo, na forma original, é Christos. Aí quando vai para o genitivo, né, nesse caso do Cristo, fica Christu. Então, tu Christu. Aí vem eno. Eno é uma conjunção que significa enquanto. Eno, pragmatopii. Pragmatopii significa realiza, aquilo que faz a coisa. Pragma, coisa em grego. Essa parte pi vem lá do grego antigo do verbo poio, que na pronúncia moderna é pio. Ok? Pio, faço. Poio, no grego antigo, pronúncia antiga, significa faço. Então,
literalmente, aquilo que faz a coisa, ou seja, que faz acontecer, aquilo que se realiza. Lembrando que de pragma vem o termo pragmático, pragmatismo, e é cognato de praxe, que significa ação. Inclusive usamos esse termo em português. A gente fala praxis em português. Tis hyposhesis, olha só, tis é um artigo feminino no plural, no acusativo, ou seja, porque aqui está sendo objeto desse verbo realizar. Então é tis. Você já viu a aula lá dos artigos, né? Caso você tenha se esquecido, volte para aquela aula e você verá o tis. Hyposhesis a gente viu no parágrafo anterior, na aula anterior. Significa promessas. É interessante a formação dessa palavra. Vem de hypo, que significa baixo, e shesi, que significa relação. Então seria algo que se coloca abaixo de uma relação, né? Talvez como base. Será que uma relação é alimentada a partir de promessas? Será que é esse o sentido? Talvez, né? Aí continua, tu parelthodos. Esse parelthodos, tu parelthodos, está no genitivo, indicando posse, né? Ou origem. Parelthodos é o genitivo de parelthon. Parelthon significa passado, então do passado. Ine synchronos to orosimo iatinarchi mias neas eporris. Ine é terceira pessoa do verbo ser, em grego, no singular. Synchronos é um advérbio. Syn dá ideia de conjunto. Chronos é o tempo. Então, é aquilo que se faz ao mesmo tempo. Ou seja, um advérbio para isso, para a gente traduzir, concomitantemente, simultaneamente, ou então uma locução ao mesmo tempo, ok? To oróximo. To, indicador de neutro, né? Oróximo é um substantivo, significa marco. Aquele ponto que distingue as coisas, né? Um grande marco, né? Oróximo é o marco. Iatinarchi mias neas eporris. Para o princípio, archi, né? Algumas pessoas chamam isso de arque, mas no grego moderno é archi. Daí que vem vários termos, né? Tipo arqueologia, esse tipo de coisa. Então, archi, princípio. Mias é o genitivo do pronome indefinido uma. Então, de uma. Aí o restante também vai no genitivo. Neas eporris. Neas significa nova no genitivo, né? Então, de uma nova. No masculino singular, isso é neos. Neos. E a gente vê uma série de termos em português com essa palavrinha, né, que funciona como prefixo. Neologismo, neoconstitucionalismo, neopentecostal e por aí vai. Inclusive isso deu origem ao termo novo em inglês, né, new. Eporris, época, no genitivo. Então, traduzindo essa primeira sentença, a cruz de Cristo, enquanto realiza as promessas do passado, é concomitantemente o marco para o princípio de uma nova época, ou então de uma nova era. Aí diz o seguinte: ta vivlia equina, po graftican apo ebnevismenos adres, tis protis ecclesias que erram tin pragmatopis ton hyposhesion tu theu. Então olha só, ta vivlia equina. Equina, aqueles. Então, aqueles livros, né? Então isso aqui é no neutro, ele concorda com ta vivlia. Ta vivlia é o plural de to vivlio. To vivlio, o livro.
Na pronúncia antiga, o vita tinha som de B, era beta, né, e não vita. Então, ler-se-ia como to biblio, ta biblia, mas no moderno é to viβλio, ta vivlia. Daí que vem biblioteca, termo bíblia e uma série de outras palavras, né? Bibliófilo. Então, aqueles livros pu que graftican foram escritos. Isso é o verbo grafo, que na voz mediopassiva fica grafome, ou seja, sou escrito. Na terceira pessoa do plural, no passado, fica assim, ó, graftican, foram escritos, né? Do verbo grafo. Grafo, eu escrevo. Grafar, em português. Apó indica origem, né? A partir de ebnevsmenos significa inspirados. Alguém que tinha um espírito dentro de si, né? Essa é a ideia. Pneuma, espírito. Em, da ideia de dentro, em português. Então, inspirados a partir de homens inspirados, adres, né? Homens. Plural de adras é adres. Daí que vem andrologia, por exemplo. Androide. Tis protis ecclesias, da primeira igreja, ou seja, da igreja primitiva. Então, continuando, falando sobre esses livros, né? Que perierrum e contém tin pragmatopice. Tin é o artigo feminino singular no acusativo. Tin pragmatopice. Pragmatopice é cognato daquele outro verbo. Pragmatopio. Pragmatopio, realizo. Pragmatopice, um substantivo, então, realização. Ton hyposhession, das promessas, a gente já viu esse termo várias vezes. Tu theu metizoi. Tu theu, de Deus. Theos, no nome nativo, é Deus. Aí no genitivo, theu. Tu theu. Metizoi. Me, com. Ti, a. No acusativo, né? O artigo definido feminino no acusativo. Zoe, vida, que é cognato de zoo, né? A gente tem muitas palavras tipo zoológico, né? Que significa que tem a ver com animais, e animais tem a ver com ânimos, e ânimos tem a ver com vida. Então, quando estamos animados é porque temos vida, né? Então, a gente pode fazer essas relações. Zoe, vida. To thanato, que no acusativo também. Thanatos, morte. No acusativo, thanato. Daqui vem tanatologia. Então, a morte, que tin anastasi, e a ressurreição, né? Dá uma ideia também de levantar. Levantar ou ressurgir. Então, comumente, ressurreição, dado o contexto, né? Tu Christu, de Cristo. Christos, ungido, né? Fica Christu, no genitivo. Tin enarxi, o princípio, enarxi. Uma forma de você dizer princípio, é sinônimo de arhi, né? O começo pode ser, né? Porque é uma forma mais popular. Aí vem o diladi, na forma contraída, né? Ele vem escrito dil, com ponto. Tis vasilias tu theu, do reino de Deus. O começo do reino de Deus. Kathos que tin prosdokia, tis melodicis holoclirosistis. Então olha só, kathos é conforme, ou visto que, como. Kathos que é uma conjunção aditiva, e ou também. Então, como também, tin, já viu tin, né? Prosdokia. Prosdokia é a expectativa, a expectação. Tis melodices holoclirosistis. Tis melodices. Melodikos significa
vindouro. Isso é derivado do termo melon, que significa futuro em grego. Não confundir o melon, que significa futuro em grego, com melodas, que também é futuro em grego, só que no âmbito da gramática, ok? Oliklirosi é a consumação, a completude, o término. Tis, dela. Dela o quê? Está falando tis vasilias tu Theou. Ou seja, ali fala antes do começo do reino de Deus e agora está falando da consumação do reino de Deus, né? Ou seja, como também a expectativa da consumação vindoura, da sua consumação vindoura. Onomastican, isso também é médio passivo, né? Onomazome. Quando eu falo onomazome, eu estou dizendo que eu me chamo. Onomazome Wesley. Então é um verbo médio passivo, porque a ação se reflete a mim mesmo. Então nesse caso, foram nomeados onoma, nome, onomazome, nomeio-me, chamo-me. Onomastican, no passado, na terceira pessoa do plural. Foram chamados como Keni Diathiki. A gente já explicou sobre esse termo, basicamente, Novo Testamento. Se avi diastoli prostavivlia tis proigumenis período tis economias tu Theou. Se aviastoli, em contraposição. Aviastoli, contraposição. Em português a gente tem o termo diástole, né? Tem a ver com o relaxamento dos músculos, diástole. Nesse caso é o contrário disso, né? Adidiastoli é a contraposição, né? Então, em contraposição, se em adiastoli, contraposição. Em contraposição com quem? Para com quem? Prostavivlia. Em contraposição com os livros tis proigumenis período. Tis proigumenis. Proigumenos é anterior. Proigumeni, anterior, só que no feminino. Nesse caso está no genitivo, por isso que tem um signo final. Proigumenis. Do anterior, período. Período. Nesse caso, essa é uma palavra feminina, por mais que em português seja masculino. Em grego é períodos, como se fosse a período, né? Períodos. Então é feminina essa palavra, por isso que vem o tis. Aí, tis economias tu Theou, da economia de Deus. Isso já é um conceito teológico. Economia de Deus é no sentido de administração de Deus em relação aos tempos, em relação ao Kairos, né? Em relação ao modo de agir com os seres humanos, né? Então essa é a ideia. Então a ideia é de que há pactos, né? Tis paleas diathikis. A gente já falou também no vídeo anterior do Antigo Testamento. Ou seja, traduzindo tudo aqui, foram nomeados Novo Testamento, esses livros, em contraposição com os livros do período anterior da economia de Deus, do Antigo Testamento. Continuando, o oros keni diathiki prosvilasi tu sinolu ton vivlion puperiehun tinea economia tu Theou. Então, o oros. Oros, nesse caso, significa definição. Não confundir com to oros do grego antigo, que é sinônimo de to vunó. To vunó, a montanha. To oros, no grego antigo, a montanha. Mas aqui é o oros. Não é um termo neutro, é um termo masculino. Então, o oros, a definição, o termo. Também em outros contextos pode significar limite. Eu acho bem interessante uma expressão em português. A gente diz assim: os termos põem termos às coisas. Pelas pesquisas que eu vi,
Oros não tem uma relação etimológica, esse Oros, né, com o outro Oros do grego antigo. Mas é interessante pensar que havia muitas delimitações assim de vilarejos, né, ou mesmo estados até hoje, por meio de montanhas. Então é bem curiosa essa relação, mas pelo jeito não tem uma relação etimológica não. Uma coincidência. Cito-se. Então o termo Novo Testamento, prosdílosi. Esse prosdílosi, dílosi significa declaração. Pros em direção a. Literalmente seria em direção a uma declaração. Mas num bom português, a fim de declarar, para declarar o quê? O conjunto, tu sinolo, do conjunto, ó. Para a declaração do conjunto, ton vivion, dos livros, por que periέχουν, a gente já viu, contém, tinea economia tu Theou, a nova economia de Deus. Martirite, é testemunhado. Esse martirite vem do verbo martirume, né? Sou testemunhado, nesse caso terceira pessoa, é testemunhado, no singular. Que na voz ativa seria martirou. Eu testemunho, martirou, o verbo, né? Sou testemunhado, martirume. Sou testemunha, ime mártiras. Mártiras, testemunha. O testemunho em si, martiria. E o martírio é martírio. É testemunhado apó dá uma ideia de a partir de. Tateli tu δεύτερου αιώνα. Então, a partir de que? Tateli. To telos, que é um termo neutro, o fim, então no plural é tateli. Lembram-se que nas outras aulas a gente explicou que termos neutros que terminam em os, eles têm a terminação com ita, então esse é o caso. To telos, parece um termo masculino, mas não, é neutro. To telos vira tateli. Então, os fins. Então, é testemunhado a partir dos fins do δεύτερο. Δεύτερο, segundo. Do segundo, daí que vem Deuteronômio, né? A segunda lei, a repetição da lei. Do segundo, eona. O eonas, a era, o século. Nesse caso é século. Então fica do segundo século, dos fins do segundo século, que epicrati e prevalece oristica. Oristica é definitivamente. Na gramática tem o oristiki, quando a gente fala do indicativo, oristiki. E quando a gente fala de algo definido, oristikos. Artigo definido, oristiko arthro, é neutro, então fica sem o sigma final. Então, prevalece definitivamente apó tisarres tu trito eona que exis. Definitivamente, a partir dos começos, né, dos inícios do terceiro século, trito, né, trito, tu trito eona que exis. Muito legal essa expressão exis, ela é muito útil quando você quer falar assim, e os seguintes, né? Exis tem essa ideia de os seguintes, ou o seguinte, né? É invariável e serve para várias situações. Nesse caso, está se referindo aos séculos seguintes, ok? Aos séculos posteriores. Continuando, ta βιβλία αυτά που γράφτηκαν από τα μέσα μέχρι τα τέλη του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα είναι τα εξής 27. Αυτά. Αυτά é o contrário de equina. Equina é aqueles. Αυτά
estes, no neutro. Então, Vivlia nós já vimos. Afta Vivlia, os livros estes, ou seja, estes livros. Porque Graftikan, a gente já viu, foram escritos apota messa, a partir de meados. Messa pode ser dentro, ou nesse caso, meados, aquilo que está no meio. Mehri, até, sinônimo de os ou eos. Tateli, a gente já viu, os fins do proto, do primeiro. Aí vem essa abreviatura, mi, ri. Esse mi, ri é Metá Christon, depois de Cristo. Alguns falam Metá Christu, mas nesse caso é Metá Christon, depois de Cristo mesmo, é assim que se fala. Eona, século. Ok? Ine, ta exis. Ine é, ou são. Ta exis. Exis eu já falei, os seguintes, né? Os que estão em sequência. Icosi, eftá, 27. Icosi, 20. Daqui vem icosaedro, né? Aquela figura geométrica que tem 20 faces. Heptá, heptacampeão, ganhou 7 vezes. Então, icosi, heptá, 27. Tá bom? Então, traduzindo, estes livros que foram escritos a partir de meados até fins do primeiro século são os seguintes. Ta tessera Evangelia, ta, neutro, né? Plural, o artigo definido. Tessera, 4. Evangelia, evangelhos. Então, os 4 evangelhos. Aí vem entre parênteses. Parêntese, em grego, é parênthese. No plural, parenthesis. Isso vem da junção de these, que significa lugar, en, que significa em, dentro, para, geralmente dá uma ideia de lado, né? Então, é algo que está ali dentro de coisas que estão paralelas, né? Então, coloca-se ali um parênteses. Então, vem entre parênteses explicar quais são esses 4 evangelhos. Katamattheon. Esse kata significa de acordo com. Pode ter outros sentidos também o kata. Pode ser o sentido de contrário. Pode ser o sentido de durante. Por volta de. Então tem vários sentidos. Nesse caso, kata, seguido de acusativo aqui, quer dizer de acordo com. Kata mattheon, de acordo com Mateus. E são formas preservadas do grego antigo. No grego antigo era assim chamado, kata mattheon. Mattheos, Mateus. Mateus vem do hebraico, Matiahu, e é uma versão helenizada, né? É uma versão helenizada, Mattheos, significa presente de Deus, tá bom? Não é uma palavra de origem grega. Depois, katamarkon, ou seja, de acordo com Marcos, essa também é uma forma antiga. Marcos, né? Acusativo aqui, Markon, com ni final. Marcos tem a ver com Marte, né? É de origem latina, que é correspondente a Ares, que é o deus da guerra, né? Daí que vem marcial, Marte, artes marciais. Katalukan, ou seja, de acordo com Lucas, Lucas. Então, Katalukan, de origem latina, que tem a ver com luz, né? Tem essa ideia de luz, lux. E por último, o último evangelho, o 4º evangelho, Kata Ioannin, de acordo com João. João significa aquele que Deus, o Senhor, tem misericórdia, né? É um nome vindo do hebraico também, mas que em grego é muito comum. Só que em grego, na versão moderna, não é mais Ioannis, embora existam Ioannis. É Yannis.
Yanis, Dax. Então agora fecham-se os parênteses, né? Explicou-se o que são os 4 evangelhos, quais são, melhor dizendo. Aí em seguida vem e praxis ton apostolon. Praxi, né, é o ato. Praxis, atos. Então, e praxis, os atos. Ton apostolon, dos apóstolos. Os atos dos apóstolos, os feitos dos apóstolos. É o livro que foi escrito por Lucas, em que ele relata os feitos dos apóstolos da igreja primitiva, né? Aí continua. E epistoles tu Pavlo, as epístolas de Paulo. Epístola em grego, epistoli. Para quem não sabe o que é epístola, epístola é como se fosse uma carta, né, que vai no envelope, e existiam cartas antigamente. Então eram chamadas de epístolas. E o sinônimo de epístola, sinônimo de epistoli em grego é grama. Grama. Lembrando que grama, de onde vem gramática, né, pode significar letra ou então carta. Tá bom? Tem essas duas acepções. Curiosamente no inglês também pode significar letra ou carta, né? A palavra letter pode significar letra ou pode significar carta, tá bom? Então, as epístolas do apóstolo Paulo, aí vem os parênteses novamente, explicando quais são essas epístolas de Paulo dessa vez. Pros Romeus. Pros significa em direção a, uma preposição. Romeus são aqueles que moravam, eram de Roma. Roma em grego é Rome. Rome. Ou seja, a epístola aos romanos. Aí vem algo bem curioso aqui. Vem um alfa com uma aspa única ali, né? Isso significa primeiro. Então, essa aspinha indica que é um número ordinal. Está falando de ordem, né? Ordem numérica. Então, o primeiro na ordem é primeiro. Então, nesse caso é feminino, né? Está falando de epístola. Então, a gente leria como proti. Proti. Aí depois, vita aqui, vita com a espinha única, é defteri, referindo-se a epistoli. Então, primeira e segunda epístola, fica subentendido, existe aqui uma elipse, né? Existe a omissão do termo epístola, existe também a omissão do pros, Corínfios, aos Corintos, ao povo que morava em Corinto, aos cidadãos de Corinto. Corinto que fica na região do Peloponeso, tá bom? Até hoje. Em grego é Corinthos. Aí vem pros Galatas, né? Tá sem o pros aqui, simplesmente Galatas, ou seja, aos Gálatas. Essa é a forma mais antiga, né? Essa é a forma que você vai encontrar no texto do grego Kini, por exemplo. Mas existem formas alternativas. Poderia ser também pros Galates, em vez de pros Galatas. Ou seja, a carta destinada às pessoas da região da Galácia, que fazia parte da Anatólia Central. Interessante que Gala é leite, Galatás, leiteiro, tá bom? Para fins históricos você vê uma menção dessa mesma forma, né? Pros Galatas em 2 Macabeus 8:20, tá? Vejam lá. E claro, né, daí que vem o termo galáxia, porque tem uma relação com leite. Se você for assim num lugar bem afastado, né, na hora, tipo assim, numa madrugada, e começar a olhar as estrelas, você vai ver que elas são pontos brancos assim, né, no céu, né? É como se um leiteiro, imagine um leiteiro assim, ó. Ele vai com seu cavalo, com sua carruagem levando leite, só que nesse ínterim, durante a viagem, o leite vai pingando um pouco, né? Vai mexendo e tal, vai pingando um pouco de leite ao longo da via, né? Dos locais.
Então, ficam com pontos brancos. E o céu é isso, é cheio de pontos brancos, né? Como se fosse uma viagem de um leiteiro que foi deixando aqueles pontos brancos, né? Por isso que a gente chama, já se apropriando de termos latinos, né, a nossa galáxia de Via Láctea. Via é o sentido de caminho, né? Láctea, do leite, é o caminho do leite. Em grego é Galaxias Kyklos, né? O ciclo do leite, né? A trajetória do leite. E em relação à mitologia, é contado que Zeus traz Héracles, que era um dos filhos dele, diante de Hera. Hera estava dormindo. Aí Héracles se amamenta nos seios de Hera. Aí o que aconteceu? Hera reconheceu que não era filho dela, era filho de Zeus, mas não dela. Então ela tira ele dali, né? Então no momento em que ela o empurra, é como se saísse leite, né, junto ali, ele estava mamando, aí saiu leite, então saiu do céu Héracles e ficaram as gotículas pelo universo, que são as luzes promovidas pelas estrelas, né? Então são esses rastros esbranquiçados promovidos pelas estrelas. Depois, Efesios, está implícito aqui o prós, em direção aos Efésios, né? Efesios tem relação com a cidade de Éfeso, da Ásia Menor, né? Que em grego é Éfesos. Depois, prós Filipicios aos filipenses, aqueles que eram da cidade de Filipe, onde tem um anfiteatro, né? É bem interessante. Lembrando que o nome Filipe, né? Filipos em grego, e Filipe, no plural, significa amigo do cavalo. Então seria a cidade daqueles que são amigos dos cavalos. Depois, pros Colossais aos Colossenses. Isso faz referência a uma cidade da região da Frígia, que era chamada de Colossas. Não se sabe exatamente a etimologia, mas é possível que tenha a ver com o adjetivo Colossos, que quando traduzimos é colosso. Daí que vem, por exemplo, o Colosso de Rhodes, né? Aquela estátua gigante. Essa é a ideia de Colossos. Colosso, uma estátua muito grande. E claro, né, também tem aquela expressão que usamos em português, que é o colosso de pés de barro, né? Que é inspirado no texto bíblico de Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 34, que fala de uma estátua, né, que tinha os pés de barro. Então, a ideia dessa expressão que a gente usa é quando um poder é estabelecido com bases frágeis, né? O barro é muito frágil, em contraposição ao que estava no topo. Então, a base em si é muito frágil. Não só o poder, mas ao prestígio de uma determinada pessoa também pode ser. E também veio o nosso termo colossal, que é algo gigante, né? Com certeza tem relação com Colossos, que era essa estátua gigante. Aí depois, aos Tessalonicenses, pros Thessalonicis, primeira e segunda epístola. As pessoas que eram da cidade de Salônica, ou Tessalônica, que em grego é Thessaloniki, que é uma cidade que eu amo na Grécia. Nossa, é incrível. Inclusive, esse Novo Testamento aqui eu recebi de um amigo meu que é monge ortodoxo em Tessalônica. Valeu, Marião. Aí depois vem primeira e segunda, pros Timótheo, Timóteo, né? Timóteo, em grego, Timótheos, no nome nativo, vem de duas coisas. Timi é valor, honra. Timó, honro. O restante vem de theos, que significa Deus. É aquele que honra a Deus, aquele que valoriza a Deus, aquele que tem Deus em grande estima. Esse é o significado do nome Timóteo. Então foi uma epístola endereçada a Timóteo. E pros Titon, em direção a Tito, o quê? A epístola, em direção a Tito. Aí vem, e pros Filimona, a epístola em direção a Filemon,
ou Filemão, como alguns falam, uma forma alternativa. Filemon, no nominativo, é Philemon, que significa aquele amigo que ama e é amado. Filemon estava na cadeia, né? É uma epístola bem bonita, eu recomendo ler. Só tem um capítulo bem legal. O companheiro de Paulo na cadeia era um escravo fugitivo. Kathos, que, como também, e pros Hebreus, a epístola aos hebreus, ou seja, aos judeus, que não se sabe de fato a autoria. Aí fechando parênteses, Ieftá, catholiques, Eftá ou Eptá, a gente já falou que significa 7. Então, as 7 catholiques, as 7 católicas. Católico significa universal, as 7 universais, ou seja, as epístolas universais, as epístolas que tinham um caráter geral, né, para todos, não foi a princípio especificada a uma igreja de uma determinada região, ou a uma pessoa em específico, né? São essas as epístolas católicas. São elas, entre parênteses, Iacovo de Tiago. Iacovos significa Tiago, né? É bem interessante esse nome, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E veja que aqui está no genitivo, ou seja, não é a Tiago, mas sim de Tiago. Ou seja, Tiago foi quem escreveu essa epístola. Viu a diferença? Não está mais direcionando a ele. É a epístola católica de Tiago. Iacovo, ok? Terminou com U, ômicron Y. Aí vem primeira e segunda, Petro, de Pedro. Então, proti, que é defteri, Petro, de Pedro. Petros, Pedro. Tem a ver com pedra, né? Tradução de kefá, do hebraico, do aramaico. Aí vem proti, defteri, triti, Ioano. De novo a gente está falando de João, né? Primeira, segunda, terceira epístola de João. Já falou sobre João. Aí depois vem Iuda, de Judas. Não o Iscariote, né? É o outro Judas. Que no genitivo fica Iuda. Perde o sigma final. É Iudas, fica Iuda. É interessante que Judá também é escrita da mesma forma, tá bom? E Judá era um dos filhos de Jacó. Então era um nome muito comum na Palestina do século I. Aí, fechando parênteses das epístolas católicas universais, que e Apocalipse tu Ioano. E o Apocalipse de João. O Apocalipse tem a ideia de desvendamento, né? O apó tem a ideia de ponto de partida, pode ter a ideia também de tirar algo, seria literalmente tirar o véu, ou seja, desvendar, é o desvendamento, é a revelação. Esse é o sentido de Apocalipse. Foi escrito por João, então Apocalipse de João. Apocalipsis tu Ioano. Beleza? A gente continua no próximo vídeo.